Boa noite, caros confrades. Bem-vindos a mais um Enciclopipe. Acho que eu exagerei no eco aqui, peraí. Não, mas é a sala que tá muito grande aqui, Maurício. Nós não compramos as nossas enciclopédias ainda, porque, segundo o Trauer, conhecimento é desnecessário, né, meu caro? Isso, Dá um closeback aqui, por favor. Vamos aproximar, né? Que tá muito eco, né? A galera dá um, chegar mais cruze, próximo. dá um cruzeback em nós. Aí, olha que diferença, né, cara? Agora sim. Ixi, ainda, o Maurício ainda tá longe lá. É que atrasou o meu som. Enfim, né? Estamos aqui mais um Enciclopipe para passar um pouquinho mais do nosso humilde conhecimento aqui, que não é tanto, mas pode ajudar você que é um iniciante ou talvez aí já tenha um pouco mais de experiência, mas que quer saber mais. Né? A gente vai compartilhar aqui com vocês um pouco mais do nosso conhecimento. No último vídeo do Enciclopipe nós falamos sobre cortes de tabaco e hoje, meu caro Brian, nós vamos continuar no mesmo tema, não é mesmo? Exatamente. Vamos falar mais 3 cortes, é isso? Me corrijam se eu estiver errado. Tipos de corte? E, exatamente. Ah, No programa anterior a gente falou sobre shag, né? A gente falou sobre tabaco picado e ribbon. Hoje a gente vai falar primeiramente de flakes, vai falar sobre medalhões, né? E vai falar sobre plug. legal. Mas Muito antes, bem. o que vocês estão fumando aí? Fala aí, Maurício. Estou fumando Trafalgar da Possani, né? Que não dá para ver bem a latinha aqui por causa dos efeitos visuais da nossa produção. E estou fumando aqui num Pedraza Pipe. Né? Legal. Então é isso aí. Ó, eu vou falar o que eu tô fumando. Cachimbinho de milho, tabacaria online, adquirido lá, com tabaquinho do Graciano Relativity. E você, Trau? Eu estou fumando num Falcon e estou fumando Hindhead Golf Club. Ah, safado. Esse é bom. É bom. É bom e acabou agora. Bem feito. Né? Só porque eu não tenho, é bom que tu fique sem mesmo também. Não fico sem não, fico sem não. Ah, não. Tabacarista é outra coisa, né? Bom, já então, adentrando ao nosso assunto, nenhum dos tabacos que nós estamos fumando é o corte, é um dos cortes dos quais a gente vai falar hoje. O primeiro deles é o flake, que eu diria, meu caro Brian, é um dos cortes mais tradicionais do tabaco, correto? É. O flake, ele é legal, muita gente gosta dele pra cachimbos um pouco maiores, né? Fornilhos mais côncavos embaixo e tal. Ele é bem interessante. Ele é um tabaco que, por incrível que pareça, de acordo com o que você coloca no cachimbo, ele vai durar mais tempo a fumada. Uhum. E outra coisa que é interessante, né, além de ser utilizado mais para, né, fornilhos mais cônicos, é interessante que o flake, né, tem diversas formas, né, de você colocá-lo no cachimbo, né? Polêmica. É. Né? Tem a polêmica do deschavar ou não deschavar o flake, né? O Brian pode mostrar para nós, de repente, um flake, se tu tiver por aí? Não, flake eu não tenho, eu tenho os Não, não outros tem, aqui. não tem. O flake nada mais é do que uma tira, né? Não é a tira ribbon. É uma Uhum. tira maior, né? 2 centímetros ali, por uma espessura ali de alguns milímetros também, e compridinho, né? Esse é o flake. Você botar aí tobacco flake ou tabaco em flake, você vai ver aí no Google inúmeras misturas que são em flake. Tá? Ele é um tabaco prensado e fatiado, digamos assim. Uhum. Tá? Então ele fica um tabaco mais prensado mesmo, e você pode preencher o seu fornilho de maneiras diferentes do flake. Qual é a diferença principal, meu caro Brian, de um flake pro tabaco comum que a gente conhece, que é a maioria, que é o ribbon? O flake, geralmente, a galera ele em blocos, né? E aí utiliza uma folha inteira. Essa é a grande diferença. Comprime ele em blocos e depois vai fatiando, né? Ele é diferente do ribbon, dos outros, do shag, que a gente já falou no programa anterior e tal, por causa que ele mantém um pouco mais a umidade do tabaco, né? Então,
O tabaco ele vai te apresentar um pouco mais de sabor e a umidade vai se manter um pouco mais ali. Até por isso E, que, Brian, algumas pessoas têm a dificuldade do acendimento ou da manutenção da brasa acesa, né? No cachimbo com o flake. Por isso que muita gente deixava, né, Trau? Uhum. olha, não sei por que você puxou a mim sobre isso, mas eu Eu queria quero perguntar aproveitar. sobre a sua experiência, não tô insinuando que você deixava o Ah, flake. entendi. Não, eu queria aproveitar e acentuar uma coisa, agregando o que o Brian falou. Por ele ser um tabaco que foi prensado, ele concentra mais sabores. Isso é uma coisa muito interessante, principalmente para gente que gosta de se aventurar pelos aromas do tabaco, né? E sim, as pessoas às vezes, né, por dificuldade em entender como se comporta o flake no cachimbo, elas quebram ele, né? Vai se desfazendo o flake, né? E coloca no cachimbo, né? Ainda vai se ter uma fumada diferente do Ribbon, porque ele ainda vai estar prensado ali, ele ainda vai estar com as características, né? Não totalmente iguais a se você pegar um flake e fumar, mas chega a ser interessante, né? Eu queria aproveitar e puxar para os dois, né? O jeito que vocês carregam o flake no fornilho. Eu dobro, giro e encaixo no fornilho. Dobro, giro, encaixo no fornilho. Eu faço a mesma coisa, porque não que de chavar está errado, mas no meu pensamento, se o blender fez daquela maneira, eu acredito que é para ser fumado daquele jeito. Eu penso Certo. assim. Minha resposta vai ser um pouco diferente das dos senhores. Hum, Também faço, né, essa técnica de dobrar o flake, né, e torcê-lo para colocar no fornilho, mas também o desfaço, né? Eu faço isso mais para conhecer o tabaco, né, em diferentes tons que ele vai apresentar no fornilho, tá? Tem hora que eu desfaço, tem hora que eu dobro, né? Isso também tem a ver com o meu humor, isso tem a ver também com a situação, né? Que eu estou, se vai ser mais rápido ou mais demorado, porque o flake, quando você deixava não, desculpe, desfaz ele, a fumada vai ser um pouco mais curta do que ele só dobrado, né? Então, eu queria acrescentar isso que o flake, pessoal, vai ser uma fumada um pouco mais demorada que um ribbon, por exemplo. Uhum. E o acendimento vai ser um pouco mais difícil também. Você vai ter que reacender várias vezes. É normal no flake esse tipo de coisa. Eu diria que no flake, meu caro Brian, é importante a escolha de um cachimbo apropriado, mais do que em qualquer outro tipo de mistura. Tô errado? Não, tá certo. Inclusive tem um shape apropriado para flake, que é o shape chamado pot, que ele é grande, né. Então ali você consegue acomodar o flake direitinho ali dentro e tal. Não é todo mundo que gosta, porque é um cachimbo com shape muito grande, né. Na verdade, assim, também a questão do fluxo, né? Às vezes o flake ele não preenche tão bem quando você não desmancha o flake, ele não preenche tão bem o fornilho quanto um tabaco em ribbon, né? Porque o ribbon você aperta ali ele preenche todo o fornilho. O tabaco em flake muitas vezes ele não preenche, por isso que é bom aquele fundo cônico, né? Porque ele fecha ali e fica uma câmara de ar embaixo que ajuda a queima do tabaco. Se você bota ele num cônico, às vezes você bota ali, ele não preenche tudo, ele fica com muita passagem de ar, o fluxo muito solto, né? A não ser que você prense o tabaco dentro do fornilho, daí vira uma pedra e você não consegue acender do mesmo jeito. É. Então tem toda uma técnica ali para você fumar o flake, que precisa de um pouco mais de conhecimento ali, e o cachimbo apropriado nesse sentido, né? Muitas vezes a gente fala, o cachimbo não importa tanto, não importa mais o tabaco, mas nesse caso eu diria que existem os cachimbos melhores para você fumar o flake, que seriam os fornilhos cônicos, né? E um fluxo talvez não tão solto, né? Por exemplo, um corn cob eu acho que não seria um cachimbo legal para formar flake. É. Né?
O corn cob ele tem um fluxo bem solto, só que o formato do fornilho lá dentro não é tão favorável, né? Uma outra coisa que é interessante no flake é que quando você abre a lata, né? Acredito, né? A lata do tabaco, você vê literalmente o tabaco sumindo, né? Porque, supondo a lata tem 50 gramas, né? Ela tenha uns 12 flakes, mais ou menos. Você vê ali as suas 12 fumadas indo, né? Diferente Você vai fumar mais gramas no mesmo fornilho, né? Porque ele tá prensado. Mas é interessante isso, porque você vê a lata acabando, né? Porque tem tabaco, que é, por exemplo, em ribbon, que demora para você perceber ele indo embora, né? O flake não, o flake você já vê direto, né? E outra coisa que eu faço, não é fazer mais, né? Mas eu ainda faço, antes de acender o cachimbo, né? Eu tiro a piteira dele, né? E espeto, né, a ferramenta no fornilho, tá? E também espeto na parte de cima do fornilho para ele encontrar o fluxo, né? Eu fazia bastante isso para me ajudar para evitar o fluxo preso que o flake traz. Mas altas engenhocas. As técnicas do trauânicas, né? Trauênicas. Técnicas. Se funciona, não tá errado. Tá certo. Não. Tá. É uma boa técnica, não conhecia. Inclusive, eu queria falar pra galera que tá assistindo a gente aqui no chat. Galera, experimenta com vários tipos de fornilho, depois conta pra gente aqui no chat o flake. E aí você conta a experiência pra gente aqui. O que vocês Desmancha acharam? o flake e fuma o flake inteiro pra ver a diferença. Você que é novato, principalmente, faça essa experiência. Não se prenda ao não é pra deschavar, pra deschavar. Né? Isso é uma coisa que realmente eu vou enfatizar. Porque desfazer o flake, né? Você ainda vai ter uma fumada diferente de um ribbon, né? Ele vai ter um tabaco mais concentrado de sabor, doçura, né? Se for mais um Virginia, alguma coisa, né? Só que ele vai estar mais fácil de acender. Então, assim, é uma facilidade. Eu acho que de vez em quando fazer isso não é mal. É prático. Até porque, meu caro Trau, existe o Broken Flake, né? Que alguns tabacos vêm, né, nesse formato Broken Flake, às vezes por querer, às vezes sem querer. Eu já comprei flake que veio meio que por o tabaco, às vezes, perder um pouquinho da umidade e manuseio, ele acaba virando um Broken Flake sem você querer. Mas existem outros tabacos que vêm, né, nesse formato Broken Flake já, né? Que é o flake meio desmanchado já. Mas antes de entrar na seara do Broken Flake, é interessante que o tamanho do flake, ele não é padrão, né? Tem tiras mais longas, né? Mais compridas, tem tiras menores, né? Mais grossas, mais finas. Mais grossas, mais finas. Inclusive tem flake que é feito aqui no Brasil, que eu já via, é um bitelão, assim, de grossura. É quase um plug. É quase nós vamos falar adiante. Isso. O legal disso daí, Trau, que você tá falando, tem um tabaco da Hatrace, que é um Marlin Flake, que ele é um flake gigantesco que ele vem na lata. Que você é obrigado a quebrar ele, não tem como você preencher ele inteiro ali dentro do fornilho. Então, aí ele você é obrigado a desfazer. Sim, mas é um flake desse tamanho aqui, Trau, não flake desse tamanho, é muito louco. Mas, tá vendo? É um flake que você, teoricamente, você tem 3 flakes, né? Em um, mais ou menos. É bem legal. E vocês gostam de fumar flake? Vocês têm uma preferência de, por exemplo, você prefere o flake ou um tabaco normal em ribbon? Depende do tabaco. Interessante. Vou te dar um exemplo, tá? Um tabaco que eu adoro no formato de flake é o extinto Dunhill Flake, que hoje a Peterson ainda faz, que é o Peterson Flake. Certo. Então esse em flake eu acho ele sensacional, que é só Virgínias, né? Eu acho que é interessante. Não é todo... O tabaco com lataquia também é interessante fumar em flake, tá? Também é legal. Legal. Olha, Maurício, se eu tiver na minha frente, na mesa, um tabaco em ribbon e um tabaco em flake, eu sei que o flake vai acabar antes. Eu sei que eu vou fumar antes do flake. Então,
numa dessa, eu vou falar que a minha preferência é o flake, né? Eu não fumei tantas variedades assim de tabacos em flake. Vou ser sincero, eu ainda quero experimentar, inclusive da Peterson University Flake, né? Tenho bastante curiosidade. E outros também, né? Mas eu tenho preferência por flake. E o flake, ele traz uma nuance que isso vai se trazer também no medalhão e no plug que nós vamos comentar adiante, que é a estrutura dele, né? O Ribbon, ele é homogeneizado. O flake, ele não é homogêneo. Uhum. Né? Alguns são feitos para tentar ser homogêneo, outros são propositalmente heterogêneos. Então, pegar um Dark Strong Kentucky, por exemplo, você vê claramente no flake que o meio dele é diferente das bordas, né? Então, se você não desmanchar ele para pôr no fornilho, no momento que você vai estar fumando, obrigatoriamente, em momentos diferentes da queima do tabaco no fornilho, você vai estar queimando tabacos diferentes. E isso vai te trazer uma fumada completamente diferente. Exatamente. Mas aí eu vou até fazer uma pergunta para você, Maurício. No caso de um tabaco como o Dark Strong Kentucky, né, você desfaz o flake? Eu, num caso desse, acho super legal a mudança ali que você é nítida, né, que você chegou no tabaco tal. Evolução, mas aí né? que entra a polêmica do desmanchar o flake ou não, porque o produtor fez o flake daquele jeito para dar aquele efeito na fumada. Uhum. Então, quando você desmancha, você está desfazendo a intenção do blender, né? Não que esteja errado, mas eu prefiro fazer do jeito assim, de botar o flake ali só torcidinho dentro do fornilho para fumar daquele jeito. Uhum. Mas se a gente segue essa lógica, então eu tenho que comprar um fornilho dessa grossura aqui para colocar uma corda inteira assim no cachimbo. Não, mas é diferente. Esse outro tipo de corda, desse outro tipo de tabaco. A corda foi feita para picar. Pra picar, ela não é feita pra... Eu sei, eu tô brincando. Mas eu não sei. Essa polêmica aí do desfazer o flake e torcer o flake, sinceramente, eu acho que os dois são bons. Cara. Eu não me prendo também, né? Se o cara pegar o DSK, desmanchar, fumar, pegar o flake, fumar inteiro e achar que desmanchando ficou melhor, cara, fume desmanchado sempre. Para aproveitar a melhor fumada que você pode ter. Entendeu? Por isso que eu falei que as duas tá certa, mas o meu gosto eu prefiro manter o flake inteiro. Claro. Porque eu quero ter a experiência que o blender colocou ali no tabaco. Uhum. E você chegou a falar sobre o Broken Flake, né, Maurício? Cara, eu acho a proposta do Broken Flake muito interessante, tá? Ela é uma fumada mais facilitada, né, no preenchimento do fornilho. Ela ainda vai ter uma complexidade, né, dos açúcares, dos aromas mais concentrados ali, né? E eu vou ser sincero, eu acho uma boa solução para se fumar. Inclusive tem marca, né, que é mais especializada em fazer Broken Flake, né, como a Cornell Dill, né, Brian? Exatamente, Cornell Dill, mas tem outras marcas que fazem também Broken Flake. Peraí. Opa, desculpa, pode... Não, mas é o que o Troy falou mesmo, a Cornell Dill gosta de fazer os Broken Flakes, né? É um queridinho deles ali. Vamos lá, Brian, você falou uma clássica em Flake, né, que é o Dunhill Flake, que virou Peterson Flake. Tem o Full Virginia Flake, temos Orlick Golden Slice, que é Flake. Temos muitas misturas épicas em Flake. Broken Flake, que eu me lembre, uma que eu gosto muito, Star of the East. É um Broken Flake. Que é da Cornell Dill, como o Trauer falou com propriedade. Uhum. Maurício, eu não sei se você chegou a falar a sua resposta, mas entre um Ribbon e um Flake na sua frente, o que você prefere? Depende da mistura, né? Mas digamos assim, se é para fumar uma mistura full Virginia, straight Virginia, né, no caso, eu acho que eu prefiro o Flake. Eu prefiro o Flake até pela pegada da fumada. Mais lenta,
mais fria, assim, um negócio assim. Eu gosto dessa pegada. Eu, pessoalmente, não me ateio a uma marca ou um rótulo de tabaco. Eu me ative mais ao corte, né? Eu, em questão de preferir corte, eu vou preferir flake, sinceramente. Eu também. Interessante. Então é unânime aqui, acho que os 3 preferem flake. Pessoal do Fala- Brasil, faça flakes pra nós. O flake é bem mais complicado de fazer do que o ribbon, né? É. Por isso que o flake, na verdade, vou me corrigir se eu estiver errado, Brian, principalmente, ele é um formato de tabaco que foi desenvolvido para ter uma durabilidade maior. É Né? isso aí. Inclusive, muitas marcas têm o Navy Flake, que é o tabaco transportado em navio, E não que vi. era prensado para justamente evitar problemas de conservação, né? É isso aí. Agora uma coisa que é legal no flake, quando o tabaco está envelhecido, no ribbon é mais difícil de você notar, mas no flake você consegue notar os cristais, né, que o tabaco ele vai te apresentar ali com o envelhecimento dele. Os cristais Verdade. de açúcar, né? Já tive a oportunidade de ver e ter tabacos assim. Se você pega no caso do Peterson Flake, né? Se você deixar ele envelhecer, né? Supondo aí 6 anos a 10, por aí, né? Você pode ter a mazela de perder o tabaco, se alguma coisa acontecer lá dentro, mas você tem a sorte também de cristalizar o açúcar lá, né? Então, é uma coisa. Eu até queria perguntar para os dois: vocês acham legal guardar por anos esses tabacos para ter essa experiência ou não? Depende Não do faz, tabaco, né? sim. Dependendo do tabaco, vale a pena. Né? Vai ter uma Eu grande gosto- evolução como um vinho, né? Cara, eu gosto de guardar tabaco por guardar, não por envelhecer ele. Tem uma lata 5 anos. O máximo que eu guardei foi 3. Mas eu gosto, sabe, de ter aquela lata guardada só. Tu abre a gaveta ali dos tabacos, fica olhando para aquela lata. Não vai ser hoje. E tu já fumou, ou tu nunca fumou. Eu não costumo guardar tabaco porque eu nunca fumei, né? Mas eu já guardei lá, por exemplo, eu abri esses tempos uma lata de Orlik Golden Slice que eu tinha quase 3 anos guardado. E a lata, quando eu comprei, já tinha quase 2 anos, então ficou 5 anos na lata de tabaco. Então, eu acho legal. É legal. Sim. Eu acho legal. O Maurício colocou uma questão que também que é legal, né? Você ter um armazém, né? Você ter alguns tabacos ali, né? Você não sentia a necessidade de falar, putz, estou com pouco tabaco, tenho que comprar. Né? Eu acho que é legal também isso, né? Mas eu, sinceramente, mais de 2 anos nunca consegui deixar mais que isso. Aqui isso é um hábito de pessoas que compram mais tabaco, né? A maioria do pessoal compra tabaco para já ir fumando, não guarda uma quantidade de tabaco maior. Isso já é um hábito de uma pessoa que tem lá seus 2, 3 quilos de tabaco em casa. Daí o cara tem tabaco para guardar e não vai sentir falta de fumar, né? Aquele tabaco especial que ele tá guardando. E detalhe, tem tabaco que ele é feito para envelhecer e tem tabaco Tem. que não. Eu mesmo tenho um tabaco aqui, lata de 2010 guardada. Um bom tempo aqui. Mas por quê? É o que o Maurício falou, não comprei só uma lata daquele tabaco. Comprei várias, fui fumando e uma eu deixei guardada, falei, vou fazer a experiência, deixar ele envelhecer para ver qual que vai ser a evolução dele depois com o tempo. Sim. Exatamente. Mas, continuando no nosso assunto, né, meu caro Traui, nós temos o plug, que nada mais é do que o plug não. Plug por último, Maurício. Calma aí. Vamos falar dos medalhões. Medalhão. O que é o medalhão, então, Traui? O Brian vai mostrar um medalhão, eu acho. Fala pra gente, Trau, mas vamos mostrar. Não, medalhão... Fala tecnicamente pra nós, Trau, o que é o medalhão. Esse é um medalhão, tá vendo? Ele é um tabaco como se fosse uma corda, mas não é uma corda, né? Ele é cortado, ele é feito redondo e ó, é bem fininho, tá vendo? Esse é um medalhão. Esse, no caso que eu estou na mão, é um Davidoff Flake Medallions.
Que no Legal. meio dele ele tem um Black Cavendish aqui, ó, pretinho. Tabacos épicos que nós temos em medalhão, escudo, Escuro. né? O próprio Flake Medallions, Comoys número 7, se eu não me engano, Peter Stockby. Peter Stockby, Luxor Bullseyes, que esses tempos atrás ele tava fumando. E tem também o... Como que é o nome dele? O Orlick também. É Orlick? Qual Orlick? Não é Orlick. Travou. Não, eu não lembro mais. não lembro mais. Tem vários tabacos aí em medalhão. E o interessante de muitos tabacos, esse, por exemplo, do Flake Medallions, ele tem um Cavendish ali no meio, né? Uhum. Que dá então, exatamente aquele mesmo efeito de você dobrar e botar ele dentro do fornilho sem desmanchar completamente. E às vezes o Cavendish fica lá pro fundo, ou você, dependendo do que você botar, ele fica para cima. Então, quando você vai fumando, vai tendo essas nuances da fumada. É a cereja do bolo, né? O Cavendish, ele é a cereja do bolo, né? Eu vou... Eu sempre boto para baixo, Brian. eu vou aproveitar, né, e responder o Maurício. O medalhão, assim como o Flake, ele também tem esse trabalho de prensagem, né, dele, e ele é um blend, né, extremamente, como que eu vou dizer, não padronizado, mas ele tem uma ordem própria, né, do medalhão, né, que é concentrar um tipo de tabaco no meio, né, e indo para as bordas outros tabacos ali enrolados, prensados, né? Uhum. E isso é legal no medalhão, que vai apresentar gostos, né, diferentes ao longo da fumada. E é interessante também no medalhão que, ao contrário do Flake, pelo menos para mim, o medalhão é uma forma de carregar o cachimbo extremamente fácil. Né? Eu nunca tive dificuldade de carregar um medalhão num cachimbo. Mas geralmente no caso, o medalhão... esses importados que são mais fininhos. Eu também já vi medalhão mais grosso, que é quase impossível de você carregar o cachimbo sem desmanchar ele, né? Então esses que são importados, principalmente, eles são fininhos. Você dá uma dobrinha nele e enfia no fornilho, bota uma ou duas medalhinhas ali. É isso que eu ia falar. Geralmente o medalhão você acaba colocando mais do que uma unidade dentro do fornilho dele, né? E vai mais rápido que o Flake. Isso é uma tristeza. Eu vou ser sincero. Para medalhão, o meu cachimbo é o Falcon, por causa do fornilho um pouco menor, então eu uso só um medalhão, né? Eu já dou esse migué para mim mesmo. Mas eu até vou perguntar para vocês, como é que vocês preparam o medalhão para fumar no cachimbo? Eu pego ele redondinho, eu dobro ele no meio, dou mais uma dobradinha e coloco ele para baixo. Geralmente com o centro, né? Ele fica pontudinho, né? Como se fosse um filtro de café, sabe? Você dobra ele, põe para dentro do fornilho e ele vai, quando você solta, ele se acomoda ali dentro do fornilho facilmente. Eu geralmente faço isso também, Trau. Eu pego ele no miolinho, aperto ele no miolinho, ele vai ficar meio cônico, né? E aí eu coloco ele dentro do fornilho ali, dobrando. O Brian já falou uma coisa diferente ali, que jamais condiz com o que eu vou falar. Eu coloco a medalha, né, em cima do fornilho e vou com o dedo, né, pressionando o meio dele, né, e depois as bordas vou ajuntando e assentando, né. No final das contas, o resultado vai ser quase o mesmo. Não acho. Não vou concordar. Então eu quero perguntar pro chat aqui, ó. Galera, experimenta dos dois jeitos, depois me conta aí se vai ser o mesmo como o Maurício tá falando ou se vai ser diferente como o Trau tá falando. Porque a ordem dos fatores altera o produto nesse caso, velho. Muda. Ué, mas peraí, o Flake não muda, mas nesse muda, Trau? Não, o Flake muda. O Flake muda, assim. De chavar, desfazer o Flake e colocar o Flake no dobrado, muda a fumada. Então agora muda. Mas, e no caso do medalhão também muda, pô. Muda. Tá vendo? O Brian já expressou que ele é do meu time aqui. Não, e principalmente. Mas eu não disse que eu desmanchava, eu disse que eu só dobro. Eu só dobro antes de botar no fornilho. Quando você pressiona ele para dentro do fornilho,
você tá dobrando ele também, Sim. de uma outra maneira. É. Entendeu? Nenhuma das duas está errada. Nenhuma Não. das duas tá errado. É. É que no caso, Maurício, o miolo do medalhão que você coloca, ele não vai estar no fundo do fornilho. Vai estar no fundo. Eu faço com que ele fique no fundo. Tu não É. entendeu a minha técnica. Mas isso muda de tabaco. No caso do Flake Medallions, eu concordo com você, Maurício. Já do escudo, não, porque ele não tem esse miolinho. O escudo não tem. Então, não importa, entendeu? Não importa ele tanto. vai dar a mesma fumada de qualquer jeito. Mas esse que tem um miolinho diferente dá a diferença. Uhum. É diferente. E, olha, eu vou ser sincero. É uma das formas que eu considero mais fácil de carregar o tabaco no fornilho, tirando o ribbon, lógico, mas eu tenho uma predileção por tabacos medalhões, quando eu posso, né, fumar. Uhum. E eu vou falar para vocês que sensacional. E eu gosto eu quando o tabaco tem perique na composição. Pra mim, Ah. o medalhão é sensacional com perique. o escudo não tem perique? Tem. Tem. O escudo é um, né, um vapor. É um vapor. Sim. Cara, grandes misturas que são vapor, né, são realmente medalhões, né? Uhum. Eu tô tentando lembrar de alguma mistura aqui em medalhão que o Latakia é a cereja do bolo ali. E não- Medalhão? Em medalhão. Em medalhão, acho que eu só vi. Eu acho que não tá mais em produção, Troy, mas eu lembro, acho que a Valmont fazia. Caramba. Há muito tempo Cara, atrás. eu acho que não é um tabaco propício para fazer em medalhão, o Latakia. Pela forma que ele fica, né? Então, eles faziam. Porque o Latakia ele desmancha, né? Ele vira um Esfarela, pozinho. né? Mas eles faziam, era engraçado, como se fosse o Flake Medallions com miolinho de Latakia. Eles faziam miolinho de Latakia na época. Eu nem lembro mais o tabaco, o nome. Faz muitos anos que eu experimentei. Acho que nem tem mais em produção esse tabaco. Então, eu não sei se não é. Deve ser, né? Por causa das marcas não fazerem. Uhum. Mas eu fico curioso de experimentar um medalhão que tem a Latakia, cara. Né? Eu fico curioso, sim. Não vamos ser prolixos aqui. Vamos para o nosso próximo corte, que é o plug. Certo? Sim. O plug nada mais é que o tabaco prensado sem ser cortado. Não vira flake, vira plug. Certo? Ô Brian, é errado eu presumir que todo flake já foi um plug? Não. Todo flake já foi um plug, necessariamente. No processo ele foi um plug. Ele foi um plug. Certeza. Inclusive assim como todo medalhão foi um twist, pelo menos. Foi um twist, Inclusive eu tenho um plug aqui pra mostrar pra galera, ó como é bem diferente, tá vendo? Ali tem as nuances diferentes, né? As camadinhas, ó. Esse aqui já cortei um pedaço, então ele tá menor, mas geralmente ele é um pouquinho maior que isso aqui. Mas dá pra ver bem ali como ele é mais clarinho nas bordas e mais escuro no meio, né? Sim. Isso aí é a escolha do blender de botar as folhas numa certa ordenação pra, né, você consumir o tabaco. Importante do plug é que você corte ele perpendicular às folhas, né? E não paralelo às folhas, porque senão você vai estar escolhendo uma parte da mistura só para botar no seu fornilho e não escolhendo a mistura em si para pôr no fornilho. Exatamente. Então é importante, não que você não possa, o tabaco é seu, você pode fazer o que quiser, se quiser ir arrancando com a unha as folhas e botar, mas não vai ser legal. Eu só queria falar o tabaco que eu mostrei, que é o Templários da Tabacos BR. Esse aqui que eu mostrei agora, ele vem em plug, né, pra galera. Sim. Cara, o que é interessante no plug, né, é que você tem a liberdade, né, de escolher a grossura, a espessura do flake que você vai cortar, né? Você vai ter essa liberdade e você também vai ter a obrigação de fazer isso. Infelizmente, é um tabaco que você tem que ter uma ferramenta de corte ali, né? Você vai ter que adicionar talvez um pica-fumo, talvez um canivete, né? Ou uma faca muito Isso boa. aí é legal que você falou, Trau. Vou mostrar pra galera o que é um pica-fumo. Eu tenho aqui um pra mostrar. Tá aqui, ó. É esse canivete que ele não tem a ponta dele, tá vendo?
Isso aqui é o famoso pica-fumo. Esse tipo de canivete aqui a galera usava muito pra cortar esse tipo de tabaco e corda em si também, né? Sim, sim. Eu confesso, meu caro Trau, que quando eu corto plug, não sai um flake. Sai um tabaco bem Um broken flake. disforme ali, Um broken flake. É um broken flake. Porque é essa a diferença de um corte feito numa indústria e um corte feito em casa, né? Não Até vai porque ser a o mesma plug, coisa. você vai perceber, e depois nós podemos entrar no cake, que é diferente. O plug ele é bem prensado e bem duras. Você vai ter dificuldade de cortar. Não vai ser que nem cortar um pão. Uhum. Vai ser que nem cortar um queijo parmesão lá. Parmesão não. Mas um bem duro, né? Você vai cortando, ele vai meio que esmigalhando, né? Então você tem O que. cake vai ser no próximo vídeo, Maurício. O cake é no próximo vídeo? No próximo vídeo. Então nós não vamos falar do cake. Deixa a galera curiosa pra saber o que é um cake. Tabacos épicos em plug, eu me lembro do 3P, né? Famosíssimo 3P. Sim. Inclusive, ele é feito numa prensa aquecida, por isso que ele é tão difícil de cortar. Ele é muito, muito comprimido, né? Cara, o 3P leva parte de tabacos até da África, se eu não me engano. É isso aí. E brasileiros também. Quê? E brasileiro também. Sim, sim. E é interessante dessa mistura, né? Que ela é um divisor de opiniões. Né? Ela é literalmente uma polêmica, porque tem gente que adora, ama, e tem gente que detesta. Né? Não gosta. Então, não entendo como alguém possa não gostar, mas... Às vezes a galera não gosta de Burley, né? Porque o Burley nele ele é bem presente, né, cara, nesse tabaco. É bem, bem forte em nicotina, inclusive esse tabaco, né? Ele é bem forte. É verdade. É bom salientar que os tabacos em plug são um pouco mais fáceis de produzir, né? Porque não precisa do corte do flake, que é uma coisa difícil de fazer, cortar o plug sem desmanchar ele. Então nós temos aqui, por exemplo, a Tabacos BR, que faz mais de um tipo de tabaco em plug. Temos o Mr. Alfred, temos os Templários e temos algum outro em plug. Eu acho que são esses dois, né? Que eu lembro é só esses dois. Depois tem o Cake, que é outra história. Inclusive eu tenho o Mr. Alfred, que se você quiser eu te mostro aqui pra você ver a diferença dele. Sim, o outro mostra. que eu mostrei. Deixa eu só pegar aqui rapidinho, ó, ele aqui, ó. Só tirar ele aqui. Já vai ser um plug amarelo. Esse é um plug amarelão, é só Virgínia aqui na brincadeira, né? Legal. Tem vários tipos de Virgínia diferentes. Ó, quadradão. Esse é o Mr. Alfred. Brian, eu até quero te perguntar, né? No caso, você mostrou um flake de Virgínias, né? A gente falou do 3P que tem a pegada do Burley, mas quais tipos de mistura que a gente pode encontrar em plug? São praticamente todas as misturas ou tem uma ou outra que é mais difícil de achar? Em plug é mais difícil de achar. Não é uma mistura corriqueira de você achar ela. Geralmente quando o tabaco é mais Burley e tal. No caso do Mr. Alfred, não é a via de regra, tá? Ele foi feito assim por um outro motivo, justamente porque precisa de um maquinário para fazer o flake. Então ele fez em plug para ser mais fácil, né? Mas tabacos com mais Burley, assim, mais concentrado em nicotina, você vai achar em plug. Não, eu pergunto porque no caso do Templários, ele é uma mistura oriental, né? E eu queria saber, nessa pegada do plug existem outras marcas lá fora que fazem misturas orientais, misturas inglesas, vapors em plug? Tem. Tem a Cornendale mesmo faz em plug, muita coisa. Deixa eu lembrar alguma outra que faz de cabeça. Eu acho que é só ele hoje, o Trau, que faz. Só a Cornendale. Assim que eu vejo no mercado, assim, que eu tô lembrando. Pode ser que tenha outras. E se a galera lembrar, por favor, escreve no chat aí que vai ser de grande valia. Eu pergunto porque o plug, apesar de ser uma mistura, uma apresentação do tabaco também extremamente, como é que se diz, tradicional, eu vejo que ela anda sumindo um pouco das fabricantes de tabacos lá de fora, né? Não tá se tendo muito novidade nesse tipo de corte. Eu sempre vejo, né, uma ou outra nova da Cornell fazendo um Broken Flake, um ou outro medalhão surgindo, ou um outro flake, né? Mas plug, ele
parece que está se caindo em desuso, né, pelas fabricantes. Mas eu acho que isso tem a ver com o cachimbeiro, Trau. Quando ele recebe, quando ele recebe em Ribbon, ele vê aquela lata cheinha, né, ele fala: "Nossa, que legal". Quando ele recebe em Plug, ele recebe um quadradinho, ele fala: "Nossa, mas isso aqui tem Sim. 50 gramas mesmo?", né, ele fica naquela. Porque é o seguinte, pessoal, vamos supor uma lata de tabaco, né? Ela tá ali e tal, quando você abre, né, o tabaco ele vai ser um quadradinho bem menor, né? Inclusive, se você chacoalha a lata, você só escuta ele batendo, né? Uhum. E dá a impressão de que você está recebendo menos tabaco, né? Só que não, o tabaco está lá bem prensado. Até mesmo porque a hora que você coloca ele no fornilho e você acende, ele expande, né, dentro do fornilho, né, Sim. quando é Sim. nesse formato. Cara, E como, remetendo ao que tu falou antes, Trau, o plug não deixa de ser um meio do processo do flake, né? Então, a apresentação, a fumada do flake vai se aproximar muito do quando você cortar o plug e botar no cachimbo. Você só está economizando um processo no meio do caminho. Tá? Então, todo tabaco que é flake um dia foi plug, como você mesmo falou. Em flake é mais fácil de achar fabricante, por exemplo, o McBaren faz, Cornell faz, a Peterson hoje faz, que é os tabacos antigos da Dunhill. Então você encontra muitos fabricantes. Já em plug é um pouco mais restrito, né? Não, você encontra outras também. Você encontra Samuel Guelph, você encontra até a Solane, você encontra a Brebia também faz, Savinelli faz também. Mas uma coisa que é interessante, Brian, que você tocou no assunto, é que o fumante de cachimbo também determina também o mercado, lógico. E essa questão de você ter que ter um canivete para isso, você não tem tanta a praticidade, né? Porque o fumar cachimbo já não é prático, né? É mais uma coisa para você colocar no processo, né? Enfim, aí é interessante isso também, né? Porque assim, o plug, eu não sei, eu vou dizer para vocês, o plug eu acho super legal a ideia, a proposta, mas se tiver um plug na mesa e tiver qualquer outro tipo de apresentação, eu vou fumar outra apresentação. Eu não estou falando dos tabacos, eu estou falando da apresentação, pela facilidade, sim, né? Sim. Porque eu tenho a minha preguiça. Falando em apresentação, por exemplo, eu acho muito válido, por exemplo, a Tabacos BR trazer o tabaco em plug, justamente porque é um trazer o flake. No final das contas, tá trazendo o flake, né? Não tá trazendo o plug. Só o processo, porque é muito caro você ter um equipamento para fazer um corte decente e bom do flake, né? Então você traz o flake sem ser o flake finalizado, mas você tem o plug que você vai cortar e vai ter o broken flake pelo menos, né? Então eu acho muito válido, mas não é prático. Eu gosto do plug por causa do sabor que ele vai te entregar. Porque o tabaco ele vai casar mais entre um e o outro ali no plug. Ele vai estar prensado, então ele vai casar mais os sabores, a mistura ali vai ficar mais interessante, na minha E opinião. uma coisa que não vai acontecer no plug, que pode acontecer no Ribbon, é a mistura ficar heterogênea. Não vai ficar. Vai ficar heterogênea se o blender quiser. Entendeu? Vai ficar heterogênea se o blender quiser, mas não vai ficar heterogênea se ele não quiser. Por exemplo, uma mistura que tenha Ribbon, Virgínia e Latakia, a Latakia com o tempo vai se quebrando e tal, pode decantar, ela pode ficar heterogênea dentro da lata. Mesmo o blender não querendo isso. Né? No Flake, no Flake, no Medallion, no Plug, isso não vai acontecer. Exatamente. Cara, mas isso que você falou, Brian, eu dou o braço a torcer pro plug. Porque, vamos supor, a marca, ela fez o plug ali, cortou nas fatias, né? Embalou, colocou para a prateleira da loja lá para o cliente, né? O que tinha para concentrar de sabores foi feito no processo, né? Dali em diante, o que foi feito já está feito ali. O plug, quando ele é feito ali, colocado para venda e colocado para o cliente final, ele teve muito mais tempo de concentração de sabores e nuances. É isso aí. Né? Em tese, lógico, mas eu acho que sim. Então, é uma coisa que
que traz um ponto positivo para ele. Com certeza, porque é aquele tempo de maturação do tabaco. Às vezes o cara faz o tabaco, a empresa, e aí ele já põe para disponibilizar depois de 15 dias ali a venda do tabaco em si, um ribbon ou o que for, né? O casamento dos tabacos. Já o plug, você vai ter mais tempo aquele casamento, então vai ficar melhor ali a mistura, né? Por isso que tem muita gente que prefere o plug. Nesse caso, eu sou um deles, inclusive. Muito bem. Olha. Então, qual é o corte dos que nós falamos hoje, meu caro Travo, que você prefere? Olha, sinceramente eu tenho que me relacionar melhor com os plugs, né? Eu acho que eu vou fazer um exercício de tirar a preguiça e começar a fumar mais plugs. Mas a minha predileção, ela fica difícil, né? Mas eu vou dizer que os medalhões, porque eu sempre fui muito mais chegado em Perique do que o Latakia. Hoje eu tô gostando pra caramba do Latakia, mas o Perique ainda me satisfaz mais, então... E a gente encontra bastante medalhões de qualidade, né, com o Perique, então é isso. Muito bem. Meu caro Brian? Eu prefiro o plug. Por quê? Plug? Tem uma razão. Às vezes o flake você quer fumar, mas você não quer fumar um flake inteiro e tal. No plug não, você vai cortar a quantidade que você quer fumar e colocar ali no fornilho e tá de boa. Vocês são todos uns hereges. Eu tenho a opinião mais certa, que é o flake. Eu prefiro o flake. Olha, com isso, pessoal, vocês que assistiram até aqui, coloque time flake, time medalhão e time plug, né, para representar o que vocês acham aí, qual que é o predileto de vocês. É isso aí. É isso aí. Já falamos demais. Tem mais papo sobre cortes, então fica ligado nos próximos vídeos do Enciclopipe. Temos muito mais assuntos para abordar também. Fique à vontade para sugerir assuntos. No mais, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos conteúdos novos. Temos todas as terças-feiras entrevistas ao vivo, na quinta-feira conteúdos como este, gravados às vezes ao vivo, e nos sábados reviews, sempre muito legais, tá? Consuma sem moderação o nosso conteúdo, tá bom? No mais, até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Oh. Tchau!